Olá, bênção de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Sou o pastor e professor Anderson Ferreira, pastor-presidente da ADENFIP em Maricá, no estado do Rio de Janeiro, professor de teologia, criador e monitor do Colíder, o curso livre de capacitação e orientação para obreiros e líderes. Sejam todos bem-vindos à nossa 10ª live especial, tanto prometida aí já há 2 ou 3 semanas. Eu gostaria de já agradecer a você pela presença, por todas as reações, curtidas e compartilhamentos que você já tem feito e que você fizer. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Começamos aí, eu tirando aqui uma casquinha do nosso amigo e irmão, músico, o nosso convidado, na verdade é o nosso amigo e parceiro. Aqui em todos os trabalhos que temos feito, temos tido o apoio dele. Ele que é administrador de empresas, formado em administração de empresas, é músico. Eu estava dizendo ali para ele que é difícil dizer os instrumentos que ele toca. Eu acho que é mais fácil começar pelos que ele não toca, né? Ele é levita, é um homem de Deus, meu amigo Lucas Muniz. Seja bem-vindo, meu amigo Lucas Muniz. Amém, muito obrigado, pastor Anderson Ferreira. É um prazer estar aqui nesta tarde agora no horário que estamos, mas eu não sei aí o horário que você vai ver. Então, a paz do Senhor para você, bom dia, boa tarde, boa noite. E é um prazer grande estar aqui e poder partilhar esse momento com os irmãos. Amém? Nada, prazer é todo nosso. Tenho certeza que quem está nos assistindo, deixa eu colocar essa guitarra um pouquinho para o lado. Não repare não, meus irmãos, que eu já estou enferrujado, né? Mas pela insistência do meu amigo aqui, Lucas Muniz, eu peguei o instrumento. Tenho certeza que quem está nos assistindo agora, Lucas, também se sente muito feliz por ter você aqui conosco, por ter o conhecimento e a presença de Deus através da sua vida sendo compartilhados e invadindo todo o coração, a residência, os lugares onde essa live está chegando. Antes de tudo, vamos fazer uma oração, porque temos muita coisa para tratar. Nós começamos aí com um pouquinho de atraso, porque houve 2 cortes aqui na energia elétrica e ficamos esperando tanto a restauração da energia quanto da internet. Por isso, justificando aqui os irmãos, o nosso atraso no início. Mas vamos orar, onde você estiver. Eu gostaria que, na medida do possível, você fechasse os seus olhos, elevasse o seu pensamento a Deus e falasse com Ele nessa hora. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo o que Tu tem feito na nossa vida. Muito obrigado por esse dia e, por que não dizer, por todos os dias, desde a última gravação que fizemos até aqui, pois o Senhor nos abençoou, o Senhor nos capacitou, nos livrou. Tudo que veio, Senhor, de Ti para nós foi para o nosso bem. Não temos nada do que reclamar do Senhor. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por estar aqui pisando, Pai, na residência do Teu servo, meu amigo Lucas Muniz. Te agradeço pela vida dele, te agradeço pela vida da sua namorada, de toda a sua família, sua parentela. Muito obrigado, Pai, por todos aqueles que estão nos assistindo agora, aqueles que curtiram, compartilharam, que comentaram, aqueles que têm nos dado o apoio e o carinho nesse projeto que surgiu no Teu coração e veio pelo nosso coração, está alcançando muitas vidas. Pai, não podemos esquecer de pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados que possamos ter cometido, as nossas falhas, os nossos erros, sejam eles em pensamentos, em palavras ou atitudes. Que o Senhor nos limpe agora por dentro e por fora. Se os teus olhos, que são como chama de fogo, detectarem qualquer resquício daquilo que pode ser impedimento, Pai, para que nos acheguemos diante de Ti com confiança e alcancemos o máximo que o Senhor tem a nos proporcionar. Pai, toma, Senhor, a vida tanto de quem fala quanto de quem ouve neste exato momento, e que a Tua palavra aqui transmitida nessa live, nesse vídeo, nesse conteúdo vá e surta os efeitos que estiverem na mente do Senhor, na vida de todos aqueles que forem alcançados. É o que Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao Senhor. Queridos, a nossa live hoje ela está recheada de coisas boas e nós vamos falar aqui sobre um tema que eu disse na live anterior que estaria inserindo e, na verdade, não vamos debulhar todo esse tema, não vamos destrinchar ele, trocar ele em miúdos, porque nós não teremos um tempo aqui hábil para fazer isso. Mas eu quero colocar aqui hoje sobre música evangélica, falando um pouco sobre música e sua relevância. Mas antes, eu gostaria de falar dos nossos amigos e irmãos que têm cooperado aí conosco para que essas lives e tudo aquilo que fazemos consiga alcançar a sua vida e aqueles que estão sendo alcançados, dos nossos parceiros e mantenedores. Na live anterior, eu fiz a divulgação de que eu estaria incluindo, nós, na verdade, que eu não sou sozinho nessa, nós estaríamos incluindo aí aqueles que tivessem um desejo de participar, nos mantendo esse programa, mantendo todo esse conteúdo e tudo aquilo que está por trás dele, fazendo um investimento,
ou aqueles que são os nossos amigos. E eu disse que nós teremos lá os top 10. Os 10 primeiros que nos procurassem, eles estariam tendo a isenção no valor simbólico de R$10 que eles estariam fazendo como investimento, com 3 finalidades básicas. Primeiro, para manter o nosso contato via rede social. Dependemos de uma internet um pouco mais veloz para que não oscile a comunicação, para que o áudio e o vídeo saiam em boa qualidade. Segundo, para a aquisição de novos equipamentos. Nós precisamos comprar uma câmera high definition, de alta definição, precisamos comprar uma mesa de som, 2 microfones, nós já temos 2, precisamos de mais 2, precisamos de alguns equipamentos, softbox para ajudar na iluminação, tudo isso para que um conteúdo de melhor qualidade chegue até você. E a terceira finalidade desse investimento é custear os convidados que precisarem de um custeio. Às vezes, um combustível, temos pessoas aí do estado do Rio de Janeiro e outros que já estão na fila aí para participarem das nossas lives didáticas relacionadas com o Colíder. Então, o investimento que os nossos parceiros e amigos fizerem, eles vão de encontro a essas finalidades e vão atender esses requisitos. Se você tem o desejo de nos ajudar compartilhando os nossos conteúdos, fazendo esse tipo de investimento, é só você nos procurar pelos nossos contatos, que daqui a pouquinho nós vamos passar para você, e aí você vai ser inserido na nossa lista de parceiros, mantenedores e amigos. Você vai me perguntar, professor, mas o que a gente vai ter como retorno disso? Vai ter justamente a divulgação aqui nas nossas lives do seu produto, do seu serviço, do seu ministério, da sua agenda, desde que isso não venha a interferir em questões éticas que são a base desse curso. E você vai ter também a divulgação do seu folder, cartaz, do seu cartão de visita, quando nós já finalizarmos o nosso site e a nossa página oficial no Facebook. Então, se você tiver interesse, é só você nos procurar, estaremos fazendo aí a inclusão no rol dos nossos parceiros e amigos. Eu quero começar aqui fazendo referência aqui em Maricá, para você que mora em Maricá e adjacentes, você que vem aí de São Gonçalo, de Niterói, ou que vem lá de cima, de Saquarema, de Iguaba, da região dos lagos e passa por Maricá, via rodovia Amaral Peixoto, ou então pela beira da praia, e estiver aí precisando de um mecânico, eu quero indicar o nosso amigo irmão Orivan Cardoso, a oficina mecânica do Orivan Cardoso. Ele faz manutenção, trabalha com solda, troca de óleo, troca de peças e muito mais. Ele fica ali em Bambuí, no Areal, próximo à Praça do Pica-Pau. Se você estiver passando por aqui e estiver precisando fazer uma manutenção ou qualquer tipo de coisa que esteja relacionada à mecânica e à elétrica do seu carro, é só você se dirigir a Bambuí, procurar ali no Areal, a Praça do Pica-Pau, e você pergunta pelo Orivan Cardoso, que todo mundo sabe quem é, essa figura abençoada, um amigo do peito que Deus nos deu. Então o telefone dele é DDD 21, número 971923849. DDD 21, número 971923849, procurar Orivan Cardoso. Também aqui em Maricá, nós temos aí Caleb e Sofia, moda infantil, é tudo para a sua moda infantil e muito mais. São os nossos amigos Wagner e Rose, que atendem aí também pelo grupo no WhatsApp, atendem pelo telefone, eles fazem parte de um grupo aqui em Cordeirinho chamado Entre Amigos de Cordeirinho. É um grupo que tem se organizado e tem proporcionado serviços de utilidade para a sociedade. Se você quiser fazer contato com Wagner Rose da Caleb e Sofia Moda Infantil, é só você ligar ou mandar um WhatsApp para o DDD 21, número 971844658, DDD 21, número 971844658 e também DDD 21, número 96462-8071, falar com Wagner e Rose. Caleb e Sofia, moda infantil, tudo para moda infantil e muito mais. Ainda no grupo Entre Amigos de Maricá, nós temos aí Sabores Gourmet, gastronomia, tratada aí pela nossa amiga, irmã Rita Mello. Ela trabalha com uma variedade de comidas especiais. Olha só, tem delivery de refeições congeladas, comida fit, alimentação funcional, sacolé gourmet. Lucas, eu não sei nem se eu vou conseguir chegar ao final dessa lista nessa hora. Sacolé gourmet, sucos naturais, só para ver, e ela faz entregas a domicílio. Tá? Ela também faz parte do grupo Entre Amigos de Cordeirinho.
e fica ali numa feirinha que foi montada na Rua Maísa, esquina com a Rua 89. Você que conhece Maricá aqui, é só você se direcionar ali, aquele miolinho que todo mundo chama de Rua 90, próximo ao mercado, mas especificamente eles estão ali na Rua 89, esquina com a Rua Maísa ou Avenida Maísa. Se quiser entrar em contato para fazer pedidos, é só você ligar ou mandar um WhatsApp para o DDD 21, número 99957-0847. DDD 21, número 99957-0847. Falar com Rita Melo. Sabores gourmet, gastronomia, deliveries de refeições congeladas e muitos outros. No final a gente fala um pouco mais sobre os nossos parceiros e amigos e vamos aqui para o que todo mundo está esperando da nossa live. Música evangélica, falando um pouco sobre música e sua relevância. E a nossa conversa girará em torno de duas observações feitas sobre esse tema. A primeira é sobre o propósito e a importância da música na vida do cristão e seus reflexos no mundo espiritual. E a segunda, um discernimento entre música e adoração, onde surgem aquelas questões. Música é adoração é música. Uma questão levantada aí pelo nosso amigo convidado, irmão Lucas Muniz, e ele vai discorrer um pouco sobre isso, nós vamos conversar e vamos falar. Agora, gostaria de dizer a você também que durante toda essa live nós estaremos dando alguns insights, algumas dicas, aí, alguns despertares aí sobre música, adoração e levitismo na Bíblia Sagrada. Então você fique ligado aí, pois estaremos passando alguns versículos, dando algumas referências aí que vão de encontro à música, à adoração e ao levitismo, a função do levita na Bíblia Sagrada. Lucas, vamos lá. Música evangélica. Falar de música hoje se constitui num grande desafio, né? Eu acho que é muito difícil, porque nós temos alguns contratempos no nível de você tentar definir música, pois não há hoje um consenso sobre a definição de música. Eu, por exemplo, quando comecei a estudar música, eu estudei isso no Castelo Branco, no antigo Castelo Branco, no Colégio Olga Teixeira de Oliveira, e na quinta série ainda tinha aula de educação musical. Não sei se alguns aí lembram, não vou aqui revelar a minha idade, você vai ficar curiosa com relação a isso. Auros tempos de música nas escolas, né? Que é a matéria disciplinar da grade. Mas lá eu tinha a definição de música, nós tínhamos de Maria Luísa de Matos Priori, ela lá de 1989, que dizia que música é a arte dos sons combinados de acordo com as variações da altura, proporcionados segundo a sua duração e ordenados sob as leis da estética. Mas hoje existem inúmeras definições sobre música. E eu não sei se o Lucas também já encontrou alguma dificuldade sobre definir o que é música. Foi falar de música com alguns instrumentistas, alguns que se diziam músicos, e eles não sabiam a definição. O que você pode comentar sobre isso, Lucas, para a gente? Com certeza, mesmo. Primeiramente, mais uma vez é um prazer estar aqui, né, discutir sobre esse assunto que eu gosto muito, né? Os irmãos viram aí, vocês viram no começo, né, a gente tocando aqui. E é interessante também frisar que eu estou como convidado para falar do tema, mas a gente tem outro grande músico aqui do lado, o pastor Anderson, músico fenomenal. Eu me considero aluno dele, né, porque já aprendi bastante, a gente já trocou bastante figurinhas sobre o tema e sempre troca nos nossos encontros. E, de fato, a definição que o pastor Anderson deu sobre música da Maria Prioli é um livro amplamente divulgado, amplamente conhecido, talvez um dos mais conhecidos de teoria musical, inclusive, né, usado já desde muito tempo, né, estudei também por ele, né, esses elementos básicos sobre música, né, a divisão da música, melodia, ritmo e harmonia, né, são os três elementos básicos. Então é um livro maravilhoso e na nossa caminhada por aí sobre a questão do tema e definição. Às vezes existem diversos níveis, né, musicais e você encontra as pessoas às vezes que já tocam há algum tempo, mas de fato nunca se importaram, nunca deram a devida importância ao tema, não só dentro da igreja, mas também tecnicamente no nosso plano natural, porque é uma arte, para mim, a maior das artes, né? Então, assim, é um tema extremamente vasto, polêmico, né? A gente vai acabar caindo em alguma questão aqui, né? Trocando em miúdos aqui, né? Mais para frente, porque, com certeza, mas é um tema maravilhoso e de fato, quando a gente vai
sobre qualquer discussão de música, a questão de definição técnica precisa estar presente, precisa estar arraigada dentro de nós, né? Que a gente de fato saiba o que é isso. É verdade, Lucas. E o que me chamou a atenção, né, na sua colocação também sobre a definição de música dada ou feita na época, no final dos anos 80 para 90, por Maria Luísa de Matos Priori, e foi a investigação de algumas áreas que estão ali, vou dizer, implícitas nessa definição. Ela diz que música é a arte dos sons, combinados de acordo com a variação da altura, proporcionados segundo a sua duração e ordenados sobre as leis da estética. Então você tem uma análise artística, você tem uma análise da acústica, que é o ramo da física que trata dos sons e de tudo que estiver relacionado com eles. Você tem aí a avaliação da estética, que é uma área da filosofia que estuda o belo, as características do belo. Então, todo músico devia entender, porque música ela pode ser investigada no campo de vista artístico, pode ser investigada no campo da física, da acústica, aí entra aqueles elementos básicos, constitutivos da música, harmonia, melodia e ritmo, e tem os outros que vêm volume, intensidade, timbre, tudo isso está relacionado com a física, e você também tem a questão filosófica para analisar a beleza da música, a questão da poesia, a questão de como você consegue juntar, mesclar harmonia, melodia e ritmo. E o que eu tenho visto hoje, e tenho certeza que eu não estou sozinho nessa, Lucas, você também, nós estamos juntos e boa parte dos que estão nos assistindo nos acompanham nessa linha de raciocínio, é que o avanço, a explosão, né, dos meios de comunicação, principalmente por causa da internet, fez com que alguns músicos não se debruçassem mais na investigação desse conteúdo, deixassem um pouco de lado os elementos constitutivos da música, e como você tinha comentado comigo na prévia, né, dessa live, sobre eles pegarem frases prontas, clichês prontos, né? E eu acho que isso é uma dificuldade que nós estamos tendo hoje. Né? Demais. Na verdade, isso seja um dos maiores problemas que a gente tem quando se fala em música hoje, porque não só dentro das igrejas, mas quando a gente fala sobre o assunto amplamente, a música, o aprendizado de música, mais propriamente dito, se tornou algo banalizado. É bom por um lado, eu digo banalizado, porque na verdade, justamente como o pastor Anderson falou, as coisas importantes, aquilo que de fato forma um músico, forma um cantor, forma um ministro, é esquecido, é deixado de lado. O lado bom, o lado positivo disso é que a gente tem hoje, o camarada, mesmo sem ter contato com professores ou escolas de música, ele consegue desenvolver, né, até certo grau a música, seja tocando instrumento, seja com técnica vocal, mas também acarreta aquela questão que quando você tem muito conhecimento, você tem acesso a muita informação, você na verdade não sabe o que não sabe distinguir entre o que é bom para você, o que não é, o que você precisa naquele momento, né? E muitos caem aí na besteira de achar que o professor não é importante, que, né, às vezes colar com alguém que saiba mais, estar do lado é algo desnecessário, né? E se criam, e eu tenho visto isso principalmente na juventude, né? O pessoal já de 2000 para cá, que nasceu neste milênio, às vezes até uma certa arrogância, isso é muito ruim. Eles caem nessa questão de aprender o dó, ré, mi e achar que só aquilo é música. E às vezes, muitas vezes você tenta chegar do lado e dar conselhos, indicar caminhos, e simplesmente as pessoas ignoram essas pessoas que caem nesses caminhos. Isso é muito ruim, né? Então é muito complexo. Hoje a gente tem a grande bênção de ter acesso a bastante informação, porém como nós usamos essa informação e como a gente seleciona é que é o grande X da questão, né? Não basta apenas ter informação se você não sabe para que serve, como usá-la, como interpretá-la, né? Como usá-la e agregar. Então, são coisas que hoje em dia nós vemos bastante. É verdade, Lucas. Eu gostaria de ressaltar 2 pontos aqui que você tocou e citou. O primeiro é sobre a questão da internet. Hoje ela nos ajudou muito, tem nos ajudado. Você só está tendo acesso a esse conteúdo graças à internet, graças a Deus e graças à internet. Hoje nós estamos aí prestes a ter, está sendo discutido isso aí, um compartilhamento de internet mais veloz e acessível a todos. Mas nos anos 90, para trás, pelo menos eu que
então ali entre os 80 e o 90, né, eu tinha uma dificuldade para aprender, para buscar qualquer tipo de conhecimento. Eu tinha que ir para a biblioteca do município, biblioteca nacional, e sentar com alguns amigos que tinham os métodos, lembra dos famosos métodos de música? Precisava pegar aquelas fitas, né, VHS e colocar no videocassete para assistir. As fitas você tinha que rebobinar e entregar na locadora. Era raridade quem tinha uma fita dessa com conteúdo para a gente analisar e aprender um pouco. Videoaulas que já eram compartilhadas da época, né? Era muito difícil, né? muito difícil. Porém, a internet ela veio, como você falou, para nos ajudar, só que o problema de hoje, pelo menos assim, na minha interpretação, é que as pessoas estão confundindo. A internet ela é um meio de pesquisa e não um fim em si mesmo. As pessoas, ao invés de navegarem na internet, estão naufragando quando começam a desprezar esses princípios que, na verdade, são inegociáveis para todo aquele que quer ter um êxito na música e sucesso, e substituem justamente pelos achismos, substitui pela arrogância, como você citou aqui. Eu não preciso aprender porque eu já sei fazer uma frase, eu copiei uma frase da internet, só aquilo acabou. Ele mesmo, ela põe um ponto final na sua carreira musical, eu quero dizer, no seu ministério, no seu chamado. Aí o que acontece? Depois vem alguém como você, como outros que nós conhecemos, que já vem acompanhando, gosta de escavar, de garimpar, aí desponta naquele meio social e as pessoas ficam dizendo e perguntando por que o Lucas veio e outros vieram e conseguiram despontar e eu não consegui. Porque você mesmo colocou um ponto final, um boicote na sua carreira musical, quando você, ao invés de navegar, naufragou na internet. O outro ponto eu gostaria de ressaltar muito aqui sobre a questão da definição de música que você falou, é sobre os músicos hoje não saberem passar essa definição. Você encontra muitas pessoas aí que têm muita dificuldade de gravar no estúdio porque não sabem ainda ler uma partitura, ler uma pauta, não sabem tocar nem com cifra, nem com pauta. Então fica difícil de progredir, de entrar. Hoje nós temos estúdios aí que já estão eliminando um pouco isso, estão deixando essa parte um pouco mais técnica com aqueles que são os maestros, os arranjadores. Então pegando os músicos, estão dando aí os áudios para que eles ouçam e depois eles vão ensaiando e junta todo mundo. Mas é algo interessante, Lucas, que você tocou sobre a questão dos ensaios. A gente vai entrar nessa... Aqui a gente está falando um pouco mais básico sobre definições, elementos, e quando a gente vai então para falar de partitura e leitura, aí a gente vai eliminar aí 80% da galera que tá tocando e está tentando tocar e fazer música. Isso é muito importante, né? Como o pastor Anderson ressaltou, o universo musical ele é gigante, né? O músico ele tem várias formas de atuação, né? Dentre elas o estúdio, a gravação. Então, assim, um elemento básico, né? De certo que talvez algum irmão que esteja assistindo, alguém que esteja assistindo não conheça o metrônomo. O metrônomo é um instrumento que ele tem uma marcação rítmica, né? Você define um número de batidas por minuto e ele fica fazendo esse movimento contínuo. É um som, né? Como se fosse um tá, tá, tá. E isso é um instrumento extremamente básico para um estudante de música, para quem entra nesse meio da música. A gente vai perguntar hoje, às vezes, para quem está começando, ele nunca nem viu, né? Que nome é esse, né? E hoje você tem, como nós estávamos usando aqui, afinador, você tem o metrônomo no celular, né? E o metrônomo, a importância, uma das muitas utilidades do metrônomo é fazer com que o músico se familiarize com aquele andamento, com aquela batida, com a divisão de tempo. Hoje a gente tem visto que isso também se constitui numa dificuldade, o músico saber a questão do andamento, das batidas, da divisão de música. Você vai juntar bateristas, né? Alô, bateristas. Né? Você junta 2 ou 3 músicos ali para tentar casar no tempo, na divisão, fica difícil. Então isso é uma tecla que a gente precisa bater todos os dias para ensinar a geração nova que está vindo que eles precisam, de fato, dar a importância devida a esses elementos, a isso tudo que vai englobar, né, o tema música, e também quem já está na caminhada, isso é um exercício contínuo, né? A música não interessa se a pessoa tem 20 ou 80, ele vai ser um eterno estudante, a gente não consegue esgotar, né, nas suas possibilidades. Mas de fato a gente infelizmente sofre um pouco com isso hoje, o pessoal tendo essa dificuldade e não interesse em procurar melhorar.
É verdade, cara, você vai falando, você vai conversando, parece que vai despertando aqui algumas coisas que estão adormecidas, estão no canto, aquela parte está lá, que você não acessa mais. É muito bom conversar com pessoas como o Lucas. E alguém deve estar se perguntando, tá, pastor, irmão Lucas, e aí, e a Bíblia Sagrada? O que a Bíblia Sagrada diz sobre a música? Você tem aí muitas referências de música, sobre música, instrumento, instrumentista na Bíblia Sagrada. Eu separei algumas aqui para passar para você. Eu disse que eu estaria dando alguns insights sobre música, adoração e levitismo. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a música na Bíblia Sagrada. A primeira referência no Antigo Testamento sobre música ou sobre um instrumento está lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, a partir do verso 21, com um homem chamado Jubal. Na verdade, ele foi o filho de Lameque, que foi o primeiro polígamo, o primeiro homem na Bíblia que teve duas mulheres, Adá e Zilá, o filho de Lameque, segundo filho de Lameque, com Adá. E ele foi o chefe, segundo ali as versões bíblicas nos mostram, ou o pai de todos aqueles que tocavam harpa, lira e órgão, né? O texto original ali, na verdade, vai falar sobre órgão, ele vai substituir por algum instrumento de sopro, onde as versões mais atuais estão tratando esse instrumento como uma flauta, mas ele foi o pai, ou o responsável, né? O mestre, por todos aqueles que a partir dele começaram a mexer com instrumento de música. Ainda no Antigo Testamento, você tem lá em 1 Samuel, no capítulo 18, verso 6, quando depois que Davi voltou de derrotar os filisteus, as mulheres começaram a cantar e a tocar os seus instrumentos, e no meio do toque dos instrumentos elas cantaram uma musiquinha. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000, e essa música incomodou o rei Saul, e a partir daquele momento iniciou uma perseguição de Saul para com Davi. No Novo Testamento, o termo aparece no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, verso 25, quando o irmão mais velho do filho pródigo, você conhece a história, aquele rapaz que pegou tudo que tinha, foi para uma terra distante, gastou tudo de forma dissoluta, depois que ele perdeu tudo, ele volta para casa. O pai o recebe, não como se nada tivesse acontecido, é claro, mas o pai entendia, e o pai representava em primeiro lugar Deus, entendia e sabia das consequências que ele assumiu por ter feito isso, lá onde ele estava, com quem ele se relacionou. O pai recebe ele, manda matar o melhor bezerro e manda fazer uma festa. Aí o irmão dele vem e escuta o som da música e dos instrumentos. Então, você tem ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, essa referência. A Bíblia está repleta, Lucas, de referências sobre música, sobre instrumentos e sobre os adoradores, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. E tem muita gente hoje, muitos músicos no meio cristão ou no meio evangélico. É difícil hoje você também falar um pouco sobre traçar uma diferença, né? Uma distinção entre músico e evangélico. Depois a gente vai tentar fazer isso aqui. Mas hoje é muito difícil você ver um músico que se diz religioso cristão e ele ter um contato com as escrituras, procurar se aprofundar, como foi o cuidado que você teve ao nós estabelecemos a prévia dessa live sobre falar, trazer alguns pontos, né, da Bíblia Sagrada que falam sobre o músico, sobre a adoração. Os músicos hoje, não todos, mas a sua grande maioria, pelo menos aquela que nós estamos acompanhando, eles vivem meio que desassociados da Bíblia Sagrada, meio que desassociados, né, da sua santificação. Cultura, né? Isso. Você também percebeu isso, né? De fato, e até na verdade eu aproveito o espaço e faço um apelo, porque se criou de fato uma cultura dentro da igreja, né, quando a gente fala de música, que música você é camarada porrada, né? Isso, um canto isolado, né? E não à toa, porque de fato, né, acho que todo mundo conhece alguma igreja que passou ou soube alguma história, de fato, né, o camarada na hora do culto começava ali a tocar, né, na hora da palavra ele ia para cantinho, né, ele ia fazer alguma coisa. Infelizmente, né, a gente teve casos, tem até hoje, mas quando a gente vai falar entre esses dois conceitos de evangélico, né, de cristão, né, músico e cristão, por favor, isso é uma coisa que eu faço aqui, né, a todos que estão vendo, os líderes, irmãos da igreja, né, não enquadre, né, o músico que está na sua igreja, eu chamo ele de desviado, de algo assim. De fato, você perceber alguma atitude que ele siga por esse caminho e não esteja, às vezes, bastante interessado nas escrituras, que é de fato a nossa base, né? A música a gente tem como arte, mas nós somos filhos de Cristo, então nós precisamos dar a devida prioridade.
né, ao Senhor. Então, assim, abraça esse camarada e direcione ele, né, seja um agente transformador. Vamos quebrar essa cultura que a gente tem aí de que músico, né? Então, assim, a gente precisa também ser apoio, braço de apoio, né, dentro das igrejas. Então, mas é um tema de fato muito relevante, porque quando a gente vai tratar do tema música e de vida cristã, e principalmente quando a gente fala de música nas igrejas, a gente vai pegar mais ou menos o público mais jovem, né, que geralmente é o que mais se interessa. Não que não tenhamos pessoas de mais idades ou mais velhas, mas na maioria das vezes, né, o gás da música na igreja é com as pessoas um pouco mais jovens, e aí você vai ter 2 pontos, né? Um jovem que tem uma atuação dentro da igreja como músico e esse jovem na sua pessoa, como cidadão, como homem, como mulher, como cristão, né? E isso precisa ser muito, muito, muito bem definido e muito bem entendido entre a gente, porque não tem como falar de música dentro das igrejas, de cristão e do músico cristão, desassociando uma vida da outra. Isso é impossível, né? Não tem como a gente, não tem como o camarada chegar, pegar a sua guitarra, saxofone, bateria, violão e para a igreja tocar e achar que aquilo é teatral, né? Ele precisa ter um contexto de vida. A vida dele precisa ser um reflexo do que ele mostra no púlpito, né? Em certa pregação eu vi, se não me engano, foi o pastor Marcos Feliciano, ele, no meio da pregação ele disse algo interessante, ficou marcado para mim, falou que música é uma pessoa muito bem destacada. Você nunca vê músico na igreja lá atrás tocando, né? Você sempre vê músico ou em cima do altar ou ao lado do altar. Então são pessoas que estão sempre em destaque, né? E isso precisa ser entendido pela pessoa que desenvolve esse trabalho na igreja, precisa ser entendido e praticado, né? Nós não somos apenas músicos, nós não fazemos apenas músicas, nós usamos a música como instrumento de adoração, né? E a nossa vida precisa ser também, né, em adoração a Deus, né? Dentro e fora da igreja, com um instrumento na mão ou sem um instrumento na mão, e de fato nós precisamos praticar isso. Você tocou num ponto aí muito interessante, fez o apelo aí aos líderes religiosos e a todos aqueles que têm contato com músico direto ou indireto a não tecerem nenhum tipo de comentário como esse. Eu me lembro, Lucas, que quando mais novo eu vim de uma época um pouco difícil para um músico cristão. Eu vim de uma época onde claro que tem muitos que são aí bem mais antigos do que eu, mas eu vim de uma época em que você não podia tocar todos os tipos de ritmo, você não podia trazer um outside, você não podia... fizeram a distinção até de adoração, para exaltação. Isso é histórico, né? A Igreja Católica, a escala de tons inteiros, né? Era a escala dos trítonos, né? Trítonos, isso. Que era considerado o som do diabo. É verdade. Né? Isso, historicamente, a gente está falando de 1600, 1700. É verdade. Né? A música clássica, os grandes compositores, Bach, Beethoven, isso era proibido, né? Os camaradas faziam uma composição, né? Músicas maravilhosas e em determinado momento chegavam os padres lá, eles vetavam certas músicas porque tinham alguns intervalos, né? Isso é história, né? Com certeza, com certeza. E isso, na verdade, foi uma herança que as igrejas evangélicas trouxeram, principalmente as igrejas históricas e pentecostais históricas, que não deviam ter trazido. Você tentar incorporar, na verdade, a sociedade quase que em peso na época vivia esse tipo essa nuvem sobre a música. Então, naquela época eu me lembro que eu, no campo de congregado, que eu não vou citar o nome, né, é um campo onde eu glorifico a Deus por ter passado e eu aprendi muita coisa, mas tinham líderes de congregações que até tinham um comportamento diferenciado sobre a bateria na igreja. Eles não gostavam muito, diziam que era um instrumento de percussão, associavam isso aos instrumentos usados nas religiões de matriz africana. Então nós temos até hoje certo preconceito com relação a alguns desses instrumentos por parte dos evangélicos, que na época em que eu tocava era muito maior, muito grande o tipo de preconceito. E outra coisa é que eu ouvia muitos comentários do tipo, o músico é sempre mundano, o músico nunca cresce na igreja. E eu confesso a você que na minha adolescência, quando eu comecei a me envolver com o instrumento, eu durante alguns cursos, eu fui sim lá do lado de fora, eu confesso.
Mas quando eu comecei a ter contato com outro lado da música evangélica, ou da música cristã, da música religioso-cristã, que era a parte da adoração, que eu acho que é o que difere a música secular da evangélica e da música feita por outras religiões, é o elemento da adoração, e adoração você tem em todas as religiões. Todas as religiões têm um ser a quem alguém adora, a quem cultua, e eu comecei a ter contato com essa parte. Eu vi a necessidade de estar no culto, de que o músico e a música não eram um apêndice do culto, mas fazia parte do culto. Por isso que eu passei a chegar cedo na igreja. Quem nos assiste aí e me acompanhou na época sabe que eu sempre fui um músico. Depois que eu entendi isso, eu procurei chegar cedo na igreja. Eu era o primeiro a chegar e às vezes o último a sair. Eu me lembro que numa das igrejas, uma das congregações onde nós congregávamos, tinha um amigo e irmão que ele era o zelador da igreja. A filha dele, ela faz parte da nossa rede social, ela vai saber de quem eu estou falando. E ele dizia assim: rapaz, que um dia Deus te transforme num caseiro, faça você morar na casa da igreja, porque você chega aqui antes de todo mundo e sai depois de todo mundo. Eu estou querendo descansar e eu não consigo. Eu não vou dizer que aquilo foi praga, não. Aquilo foi uma profecia, aquilo foi um homem de Deus estendendo suas mãos, porque eu morei na casa da igreja com os meus pais e depois eu morei na casa da igreja depois de casado com os meus 2 filhos. O meu filho mais novo, ele fez os seus primeiros 3 anos e nós morávamos na casa da igreja. Eu entendi a importância. O zelo, né? Um zelo que tinha. Então tem que ter um zelo, sim, por parte do músico, pelo lado da adoração, pela Bíblia Sagrada e a espiritualidade, né, Lucas? Com certeza. O músico evangélico precisa tomar muito cuidado, porque de fato a música ela é maravilhosa, é uma arte maravilhosa, é um dom, um talento que Deus deixou para a gente, mas também, se não observar os critérios devidos, pode se tornar, na verdade, um meio para a queda do ser humano, porque a gente tem um meio aí gigante. Quando você amplia a lente da música, a igreja, você vai ver que existem outras realidades de música, como você falou. Todas as religiões têm adoração, todas as culturas têm o seu estilo de música. No nosso próprio Brasil, a gente vai para o Nordeste, a gente tem uma infinidade de ritmos, para o Norte a gente tem outros ritmos, para o Sul a gente tem a influência inglesa, a gente tem a influência... Você é nordestino, né? Eu sou nordestino, tem esse detalhe. É da terrinha, né? Da terrinha, oxente, né? De fato. Então, assim, o Brasil é um país, né, multicultural, e a gente vem para o Rio de Janeiro, tem o samba, tem a bossa, vai para São Paulo, né? Então, assim, a música, de fato, a gente precisa, o músico cristão precisa entender que ela não é só um elemento, uma arte natural, ela também mexe no âmbito espiritual, e Deus é um ser musical, né? Verdade. Né? Porque, ora, se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e Ele deixou para nós a música, Ele com certeza deve gostar disso, né? Os anjos cantando lá em cima. A Bíblia nós temos vários relatos, né? Eu não creio que os anjos cantam de fato, né, de forma estática, né? Alguma melodia os anjos devem fazer e deve ser agradável aos ouvidos de Deus. Então a música é algo muito sério, de fato, e quando não observar esses critérios, podem ser de fato meio para a queda de quem às vezes tem os seus olhos fechados ou ludibriados para isso, né, Anderson? Então, assim, e a gente tem, na verdade, vários exemplos de músicos que atuam dentro da igreja, mas também atuam fora, e são cristãos de fato, fazem o seu trabalho. Esse é um dos temas bastante polêmicos, né? É uma polêmica grande. Como a gente também tem vários exemplos de músicos que cresceram na igreja, e muitos cantores, muitos artistas hoje, né, que estão aí em sucesso mundial, têm as suas raízes aonde? Dentro da igreja. Né? A gente tem muitos artistas. Então, assim, Deus ele proporciona um talento maravilhoso, mas a forma que nós usamos, de fato, somos nós que determinamos isso. É verdade. Você tocou num ponto aí também sobre Deus ser um ser musical, né? Tem muita gente que pensa que a música é daqui, do âmbito natural. Ela não é. Eu sou muito antes da Terra. É isso aí, nós somos, é verdade. Você vê que quando você abre a sua Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, a partir do verso 11, quando Deus orienta Ezequiel a levantar uma lamentação sobre o rei de Tiro, quando ele começa a fazer essa lamentação, levantar essa lamentação, ele faz referência a Lúcifer, ou a Satanás, ou ao diabo, como você queira entender, né? E ele começa dizendo assim, a partir do verso 11, eu gostaria de ler para os irmãos, Ezequiel 28, 11. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro,
e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o oníris, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que fostes criado, foram preparados. É uma referência aqui à criação desse ser que a gente hoje considera o arqui-inimigo. Uma das principais que a Bíblia cita. Uma das principais, o arqui-inimigo da humanidade, que no momento em que Deus foi criar esse ser, claro, antes dele se rebelar, antes de deixar que a rebeldia invadisse o seu coração, no momento que Deus criou ele, né, resultou ali de tanta alegria, eu creio, do nosso Senhor Deus, nos instrumentos de música, né? E a gente imagina, até fizeram várias comparações, de quando ele se movimentava, ele andava, ele passava, parecia que saía sons de instrumentos dele. É uma coisa na qual você pode, aí, com todo respeito aos princípios de hermenêutica, interpretação, viajar, né, olhar os textos originais, examinar. Eu já examinei todos eles, é uma coisa extraordinária você fazer isso. Então nós vemos que a música ela não é daqui, a música ela veio para cá. O primeiro lá que teve contato com a música em Gênesis, né, como nós falamos lá, é Jubal. Quem é que ensinou esse homem? Quem é que capacitou esse homem? De onde veio aquela sabedoria, tanto para ser um músico como para ser um mestre dos músicos? Então, o músico precisa entender, e não somente o músico, mas eu estava tocando na tecla aqui do apelo que o Lucas fez sobre os outros que têm contatos com o músico, mas todos nós precisamos entender que a música ela não é uma atribuição propriamente dita do ser humano. O ser humano ele não aprende música porque ela emerge somente aqui do nosso plano natural. Não, a música ela tem origem no mundo espiritual. No mundo espiritual, lá nas mansões celestiais, ou no mundo espiritual no qual Deus vive, lá já tinha sim os instrumentos de música, e nós vemos textos em Apocalipse, lá no finalzinho, que você vai ver os anjos tocando, como você falou, anjos cantando, né? A Bíblia vai mostrar os 24 anciãos, várias interpretações escatológicas vão surgir com relação aos 24 anciãos. Uma delas é que eles são os representantes da igreja, interpretação da qual partilho. Eles estavam lá cantando um hino novo, cantando um cântico novo, ou seja, a música, se ela se restringisse só a esse plano, Lucas, ela ficaria aqui. A Bíblia não faria menção dos arrebatados ou de seres espirituais, como os anjos, com o instrumento e fazendo referência à música em outro plano. É um ponto também que eu gostaria de ressaltar. Mas música, Lucas, vamos caminhar aqui, né, e vamos falar um pouquinho sobre a relevância da música na vida cristã e no mundo espiritual, no tocante à adoração. Né? Eu estava conversando contigo ali esses dias, e você falou comigo sobre a questão da adoração. Você falou assim: antes surgiu uma pergunta, né? Música é só adoração, adoração é só música? E eu preparei também aqui alguns insights para dar para os amados sobre a questão da adoração. Existe uma polêmica aí, né, sobre o termo de adoração na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E para despertar o seu interesse pela pesquisa do termo original, eu gosto muito de falar de textos originais. Você que está nos assistindo sabe muito bem que a Bíblia não foi feita em português. Os textos originais da Bíblia são o hebraico, algumas porções em aramaico e o grego. E o interessante é que eu estava conversando com um conhecido outro dia, e ele discordou disso, de que os textos originais da Bíblia são o hebraico, o aramaico e o grego. E eu disse para ele: rapaz, você nunca estudou sobre isso? Ele falou: não existe esse tipo de estudo. Eu falei: como é que você acha que são produzidas as Bíblias? E ele teve a capacidade, eu estava no portão do meu sogro, de dizer que na visão dele, acho que eu já comentei isso contigo, eu estou aproveitando para comentar com quem nos ouve e nos assiste, na visão dele, as casas publicadoras e as grandes produtoras de Bíblias tinham meio que dois ambientes, um fechado e outro sem teto, sem telhado. No que estava fechado, eles ficavam reunidos e orando, pedindo a Deus para que Deus lhes desse a sua palavra. E quando eles escutavam um barulho no outro cômodo que não tinha o teto, aí eles iam lá ver, estava lá Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, Nova Versão Internacional. Eu olhei para ele, a gente ria, mas na hora eu fiquei pasmo com a definição dele. Imaginação fértil, né? Quase que eu perguntei para ele: amado, você está puro, você está sozinho, com todo respeito.
Porque existem pessoas, e nós viajamos aí pelo Brasil e outros estados pregando a palavra, fazendo aquilo que Deus nos deu como tarefa e incumbência, a gente escuta cada asneira, cada lorota, não somente com relação à música, à adoração, mas com relação à Bíblia, que a gente pasma e pergunta de onde surgiu. Então, ele disse aí, tinha lá de ouro e tudo. Então, a Bíblia tem os textos originais. Então, para dar alguns insights aqui, já o Lucas vai comentar um pouco sobre isso, eu fiz aqui para despertar o seu interesse pela pesquisa dos termos originais. E alguns dados aqui sobre a adoração. A primeira vez no Antigo Testamento que a adoração, os termos relacionados com a adoração aparecem em Gênesis 24, 26, quando o servo de Abraão, sob sua recomendação, foi buscar uma esposa para Isaac. E quando ele encontrou a futura esposa de Isaac, o que ele fez? Ele adorou a Deus e glorificou a Deus no ato de adoração. Essa palavra vem do hebraico shahar, e significa se prostrar, se abaixar, reverenciar. Aparece em Sofonias, no capítulo 3, verso 10, do hebraico yatar, que significa suplicar. E no Novo Testamento, nós temos em João, capítulo 4, verso 23, o famoso texto do Novo Testamento que fala sobre os adoradores que Deus procura, que adoram em espírito e em verdade. Foi quando Jesus se pronunciou para aquela mulher samaritana. Ele resolveu visitar com os amigos judeus, os irmãos do norte, com os quais eles não falavam. Você sabe que naquela época os judeus não se comunicavam com os israelitas por causa do cativeiro babilônico e do que aconteceu depois do cativeiro. E Jesus diz, não, vamos quebrar essa. Vamos lá para cima, vamos lá para o norte, vamos conversar com os nossos irmãos. Os discípulos saíram para resolver outra coisa. Ele encontra uma mulher e a mulher disse assim, olha, ele diz para a mulher, dá-me de beber. E começa aquela conversa que todos nós sabemos e ele diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. E essa palavra adorador vem de um termo grego chamado proskinetes. Proskinetes vem do substantivo grego proskimel. E eu quero ressaltar aqui essa palavra aqui, Lucas, na nossa conversa, para falar de adoração, e eu quero me ater a esse termo aqui de João 4, 23, grego proskimel. E proskimel é uma palavra grega composta por duas outras palavras gregas. Pros, que também veio para o nosso vocabulário, que deu origem àquelas expressões que a gente diz em prol de, em prol de algo. Então, pros, no grego, quer dizer em benefício de, perto de ou em direção a. Em benefício de, falando sobre todo tipo de favorecimento, perto de, falando de uma proximidade, de um relacionamento, e em direção a, falando de um seguimento, de alguém que segue. É composta pelas duas palavras, pros e kion, que faz referência ao ato de um cão lamber as mãos do seu dono, num ato de reverência e respeito. Então, quando você junta as duas palavras, pros e kion, que formam a expressão grega proskimel, que está lá na raiz da palavra adorador, de João 4, 23, você tem a seguinte interpretação. Quem é um adorador? Um adorador é alguém que, num ato de reconhecimento a quem ele adora, num ato de reverência a quem ele adora, ele faz tudo em prol desse ser adorado, ou em benefício desse ser adorado, faz de tudo para estar perto desse ser a quem ele adora, para ter um relacionamento com esse ser, e faz do possível para seguir os passos desse ser a quem ele adora, ou seja, implica em concordância, em obediência e muitas outras coisas. Sujeição. Então você vê o que está por trás da adoração no Novo Testamento. Eu falei de alguns termos no Antigo e falei no Novo Testamento aqui de João 4, verso 23. E hoje, Lucas, essa questão de adoração ser somente música, música ser somente adoração, também é muito complexa, porque tem gente que pensa que quando você diz assim, algum líder, algum expoente na igreja, vamos adorar o Senhor, aí pensa que está só restrito à música, né? Não, de maneira nenhuma, né? Música é adoração e adoração é música. Então fica com essa questão e a gente procura na conversa discorrer e trazer explicações para os irmãos e trazer assuntos e temas aqui que possam esclarecer de fácil para os irmãos. Mas o Anderson trouxe muito bem, o pastor Anderson trouxe muito bem os termos aqui técnicos que vêm do grego, né, vem do hebraico. E isso é uma questão, talvez uma das mais polêmicas para mim, uma das mais importantes, para que a gente tenha bem claro na nossa mente, que é sobre de fato o que é adoração ao Senhor, né? O pastor Anderson trouxe esses temas trouxe as palavras desde o original
né, a divisão de cada uma e a origem delas. E quando a gente fala de adoração, é muito mais do que somente cantar ou somente tocar, né? A gente se apropria da música, né, a música como um elemento no culto. Geralmente a ordem, em qualquer denominação, o culto ele começa, tem a sua introdução, e nós louvamos, né, a palavra vem, costuma-se dizer, é cultural para a gente, né, que a música prepara os corações, o louvor a Deus prepara os corações, né, quebra aquele camarada mais sisudo no culto, né, e traz mais para perto, mais para junto o que já é um pouco mais animado. E a adoração ao Senhor, a gente precisa ter isso claro, né? Não é só música, né? Não é somente cantar, não é somente tocar. Na verdade, a adoração ela compõe o estilo de vida, né, Anderson? É verdade. E essa questão da música introduzir o culto e permear o culto e às vezes encerrar o culto ou qualquer tipo de liturgia com uma música, isso já vem desde o Antigo Testamento, né? Você pega os salmos aí, eles são considerados por alguns acadêmicos como o inário de Israel. Ali nós temos muitos salmos, 150 salmos. Nós sabemos hoje, o conhecimento está aí acessível a todos, os salmos não eram tidos como nós temos hoje. Era um conjunto de 5 livros ou 5 rolos, mas aqui nós temos a mais alta expressão da adoração no seio dos israelitas. Tanto ali temos salmos de Asaf, temos salmos de Salomão, temos um salmo de Moisés, nós temos mais de 70 de autoria de Davi, outros salmos desconhecidos, onde nós temos ali um louvor, seja ele feito com instrumento de música, sem instrumento de música, em forma de canto, né? Nós temos salmos imprecatórios, salmos que são ali de certa forma messiânicos. Nós temos aí os salmos escatológicos que falam das últimas coisas, do porvir. Então, quando você falou de adoração sem música, a adoração vai além de música, né? Música é uma das formas que nós temos hoje de adorar o Senhor, porque aquele que não toca, aquele que não canta, aquele que é mudo fica sem adorar. Então, o mudo é um exemplo, né? Com certeza. Então, isso às vezes vai entrando de uma forma cultural na mente dos irmãos, e o camarada às vezes tem para si que se ele não canta, não tem uma voz bonita, às vezes Deus não pode receber a adoração dele, ele não está adorando, né? E se fosse assim, nós estávamos perdidos, né? Eu então, que não tenho uma voz, muito privilegiado. Louva a Deus pela humildade do Lucas. Você viu aquele dizendo, né, me chamando de professor, dele que me tem como mestre, é um homem que tem uma humildade fora de série. Eu sigo o seu exemplo, mas eu quero que Deus me faça uma pessoa tão humilde, né, quanto você, porque eu te tenho aqui como referência, não só em Maricá. A primeira vez que eu te conheci, né, foi num seminário teológico, foi lá no CCO, né? Foi de fato como aluno, mas continua até hoje, irmãos. E eu me estreitei muito contigo porque eu senti uma proximidade mais forte por causa da conexão, da nossa humildade. Assuntos, de fato, né? Como música, né? A afinidade de assuntos também, a gente pode, né, estreitar a amizade. Isso é muito bacana. É verdade, é verdade. Mas fica bem frisado na cabeça dos irmãos sobre o tema adoração, né? A música ela é extremamente importante, né? E Deus não nos faz restrições, né? Quanto à música, você tinha comentado lá atrás sobre ritmos e tal, e esse preconceito se criou dentro da igreja, né, sobre instrumentos que vêm históricos aí, né, nas igrejas pentecostais, como o pastor Anderson havia mencionado, né, de maneira nenhuma que nós restringemos essa nossa forma de adorar a Deus, e que isso seja muito livre, né? Obviamente que não gerando escândalo, fugindo dos princípios bíblicos, né, questões de ritmo, questões de instrumentos, né? A adoração precisa ser algo recorrente na nossa vida, seja com o instrumento na mão, cantando, louvando, ou não, né? Com o nosso estilo de vida, com a nossa forma de ser, o nosso falar, o nosso agir, né? A gente precisa, eu falo, tudo que tem fôlego louve ao Senhor, né? Então, peraí, né? Se um cachorro tem fôlego, até ele adora, até ele é reflexo da criação do Senhor. Se um animal, né? Tudo faz referência de fato a um Criador maior, a um Deus, né? A um arquiteto perfeito. Então a adoração ela nunca vai se restringir a apenas música, né? A gente tem isso muito arraigado dentro da gente. A gente precisa entender que a adoração é muito maior, né? Nós nesse momento se propomos aqui em comunhão com Cristo e trazendo, né, assuntos de relevância para os irmãos para abençoar vidas. Nós adoramos ao Senhor, né? Nós reverenciamos ao Senhor,
Nós aqui usamos a nossa fé em Cristo, que esse conteúdo de fato vai alcançar vidas e que vai abençoar vidas e vai trazer aprimoramentos para os irmãos. Isso também é adoração. Então, obviamente que a música ela é uma arte extremamente poderosa, né? Comentando de alguns assuntos que a gente vem conversando, né? Você vê que se você pega uma música numa cadência menor, ela te traz sentimentos de tristeza, introspecção. Já de contrário, se você toca uma música eletrônica, por exemplo, ela vai te trazer uma explosão, né, de alegria, de animação. Você não vê pessoas introspectas com a música, né, tocando alto. Então a música é uma arte extremamente sensível, né, às nuances, e é por isso que eu vejo de fato a extrema importância e que nós precisamos ter esse cuidado de fato de ter a música como elemento do culto, mas nunca restringir só a música como adoração, porque se fosse assim, acabou o culto, o amém, a oração do amém, acabava a nossa adoração, e não é assim, né? Os verdadeiros adoradores que o Pai procura é aqueles que adoram o Espírito em verdade. Então é a todo tempo, né? Não tem como você desligar seu espírito ou deixar ele na igreja. É isso aí. Você citou esse texto de novo, né, de João 4, as palavras de Jesus. A mulher estava muito preocupada com a forma, com o lugar onde devia se adorar e não com a forma como devia se adorar. Jesus não deu nenhuma referência geográfica. Jesus disse, até o momento, parafraseando, é em Jerusalém, porque a salvação vem dos judeus. Mas vai chegar uma hora, né, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, falando da forma como eles deveriam adorar. Uma coisa do interior, de dentro para fora, tirando o seu melhor. E Lucas, você falou algo que é muito importante, né, sobre a questão do Salmo 150, verso 6. É o último versículo do último salmo. Eu guardei, primeiro porque é o maior de todos os capítulos da Bíblia, é o maior salmo, né? É o maior de todos os livros da Bíblia, é o último versículo do último salmo. Tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Tem versões que pegam o texto original hebraico, que é Neshma, e fala todo ser que respira, todo ser que vive. Então, isso vai muito além de a pessoa ter uma voz bonita, saber tocar um instrumento. Porque você citou, tem pessoas que de repente estão nos assistindo aí, eu friso aqui a sua fala, e que não sabem tocar nenhum instrumento, não sabem usar o seu instrumento natural, que é o aparelho fonador, como algum que tem uma voz boa ou bem afinada sabe fazer, e pensa que por isso ela não tem condições de louvar o Senhor. Basta somente ela louvar o Senhor com palmas, louvar o Senhor com a sua vida, com os seus bens, com as suas finanças, com alegria. Ele diz tudo que tem fôlego, ou seja, a palavra original hebraica vai nos reportar para uma questão de respiração celular, respiração pulmonar, respiração braquial, ou seja, todo ser que vive é uma ordem que Deus dá. Toda forma de vida. Eu fiquei conversando com a minha esposa ontem sobre esse versículo. Eu fui dormir quase que 3 da manhã. Se é que a gente pode chamar isso de dormir, pensando, né, nesse trabalho de hoje, pensando nesse versículo, Salmo 150, verso 6. Porque se a ordem de Deus é todo ser que vive, ou tudo que respira, tudo que tem fôlego, todo ser que faz o processo de respiração louve ao Senhor, a gente costuma se ater muito aos seres animados, né? Aos mamíferos e aos outros como nós, que respiramos e conseguimos emitir um som. E aqueles que não emitem? E as plantas? Porque nós sabemos aqui, foi falado isso, que não tem só como você louvar o Senhor com a sua voz ou com um instrumento. Tem várias formas de você louvar o Senhor. Mas eu fico imaginando as plantas, os pássaros louvando ao Senhor, a natureza. O salmista vai dizer que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem palavras, sem linguagem, ouve-se as suas vozes até os fins da terra. Ou seja, como que a natureza, os seres inanimados louvam o Senhor? Ora, é claro, como que eles fazem? Eu não sei se existe um método de linguagem entre Deus e a sua criação, os outros que não esboçam nenhum tipo de ânimo como nós esboçamos, mas eu creio que a natureza louva ao Senhor quando, por exemplo, eu e você admiramos uma paisagem, louvamos a Deus através dessa admiração, um animal, por exemplo, uma montanha, uma árvore. Então tudo isso nos faz louvar ao Senhor. E tem pessoas que se restringem, tem pessoas que hoje pensam
que quando acabou o momento da música no culto, esse é outro ponto muito importante, acabou a música, então vamos embora, não preciso mais continuar com aquele sentimento, né? Você falou aqui muito bem, e a música ela prepara o coração, falou daquilo que a gente estuda em interpretação, tons menores e tons maiores, sensações, né? Um detalhe no qual os músicos devem se ater na hora de escolher as músicas, a parte técnica. Aí acabou tudo aquilo, não preciso mais adorar, eu não adoro mais, e não é por aí, você deve continuar com aquele coração aberto, o sentimento de adoração para todo o culto, lembrando que nós, nos seminários que nós trabalhamos, temos uma definição de culto, de que culto é diferente de liturgia. Nós nos apegamos muito à liturgia, que vai, na maioria das igrejas, das 19 às 21, 21 e 30, quando na verdade o culto, ele começa quando a gente acorda. A gente cultua a Deus, e a palavra culto também tem uma relação muito grande com a palavra adoração. A gente cultua a Deus e adora a Deus desde o momento que a gente levanta. A gente tem que policiar a nossa vida para que comecemos a adorar e a cultuar a Deus logo no momento que a gente acorda. E tem músico, vou falar da nossa classe, pois é, nossa, me permita incluir no círculo com todo respeito, vou tirar uma casquinha de vocês. Está dentro, com certeza. Nós não nos preocupamos em adorar a Deus quando acordamos, e em continuar a adorar depois que uma peça musical acaba, depois que uma música acaba. Isso também é um detalhe, Lucas, que a gente precisa ressaltar, né? Com certeza. Os evangelhos, né, vão deixar de Mateus, vai deixar a ordenança que Jesus dá lá nos últimos capítulos, que a toda criatura fosse pregado o evangelho. Eu quero trazer isso só para que os irmãos entendam a argumentação sobre que o músico ele não pode ser simplesmente músico ou simplesmente um camarada que executa instrumentos, mas ele precisa ser cristão e entender o seu papel no reino de Deus para cumprir uma ordenança dessa como Jesus deixou. Né? Se ele souber somente música, se ele executar somente música, né? Se ele não gasta tempo nas escrituras, não gasta tempo em cursos de capacitação, em trocas com pessoas que possam agregar, né? Como é que essa pessoa se desenvolve no reino e é útil ao reino, né? Porque se for simplesmente música, se resumisse só em música, né? Na verdade nós seríamos meras atrações para Deus. A gente 7 horas ligava a luz do palco, se apresenta, né? E meia horinha depois sai de cena. Não funciona dessa maneira, né? Então a preocupação que nós precisamos ter em adorar de fato é desde quando a gente acorda. De fato, se o culto começa quando a gente acorda, a adoração tem que estar junto, né? E tem que caminhar lado a lado. Não existe vida cristã, não existe adoração na vida cristã dissolvida entre música, entre procedimentos, entre princípios, né, e tudo que envolve o assunto. Aí, quando você falou sobre a preocupação de adorar em todo o tempo, que nós não somos só atrações para Deus ou para os espectadores, a gente volta àquela tecla lá de João 4:23, do grego proskyneo, que é composto pelas duas palavras prós e kineo, que prós quer dizer em benefício de, perto de e em direção a. Então, se eu pego essa raiz para falar de adorador e de adoração, então o adorador ele deve o tempo todo querer estar perto do ser a quem ele adora, né? E Deus ele só deixou um canal para que o ser humano fale com ele, que foi o canal da oração. Não existe outro canal que Deus deixou para o ser humano, assim, a ligação daqui para lá se chama oração. E a de lá para cá, Deus tem várias formas de se comunicar conosco, mas toda vez que a gente fala com ele, seja em tom de voz audível, em pensamento, né, seja em público ou num canto particular, a gente está orando. É uma forma de oração, é um canal muito importante para que a gente tenha uma proximidade com Deus, para você se aproxima de Deus lendo as escrituras sagradas, e hoje a gente tem visto o músico negligenciar a Bíblia. Você fez várias citações aqui de versículos bíblicos, e quem está nos ouvindo, nos assistindo, com certeza viu e vai ler essas referências. E hoje a gente tem visto músicos um pouco que dissociados da Bíblia Sagrada, distantes da Bíblia, só conhecem alguns poucos textos e nem sabem discorrer, não leem mais a Bíblia, não tem esse tipo de preocupação. E é ali que nós vemos a citação, a primeira vez que foi citado o termo músico, adorador e instrumento, e é algo que eles deixam para lá. Isso também tem se constituindo num problema. Mas, Lucas, você falou sobre algo que eu esqueci de ressaltar,
E eu quero ressaltar sobre a questão de separar, né? Não, o cara é músico, do cara ser um cidadão, ele é um músico, de ser um pai, de ser um filho, de ser um namorado, de ser um marido, né? E você, como administrador de empresas, né, sabe disso melhor do que eu e melhor do que muitos que estão nos assistindo. Hoje, nos grandes centros corporativos e até nas igrejas, eu, por exemplo, né, na pequena e humilde igreja que eu pastoreio, eu estou contemplando essa situação de que aquela frase que eles diziam, olha, você entrou da porta da empresa para dentro, você deixa os seus problemas lá fora, isso não está sendo mais usado, porque não tem como o ser humano fazer isso. Você leva todas as áreas da sua vida para todos os lugares onde você está, para onde você vai. E o músico, ele é um músico dentro da igreja, fora da igreja, ele é um cidadão dentro e fora da igreja, ele é um pai de família, ele é um cristão dentro e fora da igreja, e a gente não pode desassociar isso, desassociar o talento ou o dom, né, que Deus deu ao músico, que ele tem, toda a sua bagagem, quando a gente vê o músico do lado de fora trabalhando, ou a gente desprezar essa questão de ser cidadão, de ser uma pessoa, de ter problemas. Na minha época, e eu vejo isso acontecendo ainda hoje, nós temos visto pouca preocupação para com os músicos por parte das lideranças. Eu sou um líder hoje, pela graça e misericórdia de Deus, eu tenho uma preocupação, tanto porque eu fui músico, quanto porque tenho contato com muitos músicos. Você é um, está aqui, é meu amigo, né, íntimo, e eu tenho uma preocupação muito grande, porque o músico, né, a área da música é uma das áreas mais melindrosas da igreja. A sonoplastia também, você vê que o sonoplasta é alguém que está ali o tempo todo, uma das pessoas que a gente menos dá conta, só quando ele erra, quando dá um barulho do som, quando o cabo do microfone faz barulho, quando tem que botar o playback e a faixa cai errada. Mas a gente chega na igreja, uma das últimas pessoas que a gente pensa é no sonoplasta, alguém que tem que estar ali. Um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair. A preocupação dele para com o timbre grave, médio e agudo. Aí a gente não se preocupa quando ele acerta, mas quando ele erra, todo mundo olha de cara feia. Quando o músico erra, todo mundo olha de cara feia. Você já passou por isso, né, Lucas? Já. E é um tema super importante, Anderson. Eu queria frisar a questão da importância das lideranças sobre o tema música dentro das igrejas, porque isso é extremamente negligenciado. Infelizmente, a gente vai ter as exceções quando a gente vai olhar para igrejas muito bem estruturadas, ministérios que excedem 6, 7, 8 mil membros, mas isso é uma grande minoria. Se representar em 2%, 3% é muito na nossa realidade de templos. Então, infelizmente, é um tema extremamente negligenciado. E, irmãos, por favor, orem ao Senhor e busquem conhecimento sobre o tema, de fato, para que nós mudemos essa realidade dentro da nossa igreja, dentro da igreja brasileira, das nossas igrejas, porque a gente falou aqui, discorreu, a adoração não é somente música, mas quando a gente pensa no ambiente, na nossa cultura cristã e de reunião para juntos cultuarmos a Deus dentro de um templo, né? Infelizmente, você chega às vezes numa realidade, e eu não falo nem da igreja que não tem condição, não falo desse, eu falo dos templos que têm condição de investir principalmente em pessoas, né? A gente vai ter questões às vezes pastores que dizem, não, eu não vou ajudar, e tem condição, não vou ajudar financeiramente fulano porque ele vai aprender, fica bom e vai para outra igreja. Meu Deus, isso não pensa propriedade, né? Pelo amor de Deus, isso é terrível, né? Na questão de equipamento sonoro, né? A gente, você bem sabe o quanto é caro, a gente mexer com esse tema de música. Você vai ver eu vou dar um exemplo de uma guitarra, por exemplo, guitarras, você vai começar com uma guitarra bacana, né? Um instrumento, uma bateria bacana, de 6, 7 mil reais aí, 5 mil a partir disso. Então, assim, isso não é nenhum tipo de vaidade, tá, irmãos? E também, né, a gente vai lidar com isso quando a gente traz o tema para a igreja. Às vezes o camarada ele é logo abafado. Não, isso é verdade, você não pode pensar dessa maneira, isso tem que ser o simples, tem que ser... Irmãos, pelo amor de Deus, né? Para Deus a gente não pode entregar, se a gente tem condição de fazer, a gente não pode nunca ser negligente em entregar o mais ou menos ao simples. É verdade. Se você pegar lá 2 Crônicas, do capítulo 2 ao 5, quando a construção do templo de Salomão, né? Quando ele pouca coisa, né? Ele procurou trazer o melhor, né? E aí a vaidade, alguém vai associar isso à queda de Salomão. Salomão caiu, mas o templo ficou lá até ser derrubado por Nabucodonosor e suas tropas.
né, nas deportações que foram feitas ali para Babilônia. Porém, nós temos que pensar como o Lucas falou, investir no melhor, da maneira que você pode hoje. Eu não posso comprar uma guitarra top de linha, mas compra dentro das suas possibilidades é melhor. E outra coisa que eu julgava importante, ainda julgo, Lucas, a liderança da igreja, na hora de escolher os instrumentos, leva os músicos. Ou leve quem conhece de música de fato, porque chega eu lá para comprar um instrumento, a lacuna que existe entre quando eu parei de tocar e os dias atuais. Eu vou levar um músico para escolher o instrumento, eu não vou comprar uma guitarra que na época era tonante, aquela Fender tonante, né? Umas guitarras que você tinha que não sabia se era melhor com elas ou sem elas. É a guitarra que a gente não sabe se é a preta ou a vermelha que o anticristo vai usar, né, quando chegar na Terra. Tinha esses tipos de comentários. Nós estamos aqui falando e rindo, não pense você que estamos fazendo aqui qualquer tipo de gracejo sobre essas pessoas que têm esse tipo de comportamento, esse tipo de visão sobre o músico, sobre o instrumento, mas é porque são coisas que a gente não deve propagar, são pensamentos que devem ser retirados do meio cristão. Invista no melhor que você puder na música, no seu músico, invista em pessoas, é da administração e é bíblico que o maior investimento que pode ser feito é em pessoas e não em coisas. Né? Pessoas valem mais do que coisas. Jesus investiu mais em pessoas do que qualquer outra coisa. Diga essa passagem que ele só investiu em pessoas, né? Foi considerado o maior de todos os administradores e pedagogos também. Não, na administração hoje todo mundo sabe, o Lucas está aqui para nos falar melhor sobre isso, que o maior investimento que você pode fazer é em pessoas, porque pessoas é que fazem coisas, manipulam coisas, adquirem coisas. Então hoje nós não temos visto isso. O reino de Deus é um só, irmãos. O reino de Deus ele não vai da porta da igreja até o púlpito. O reino de Deus ele está no mundo todo, ele está no universo, então assim, ele se estende. Então essa mentalidade, infelizmente, de alguns líderes vão permear as paredes da igreja dele. Então assim, é um camarada infeliz, né? Não termo chulo da palavra, mas é um camarada que não conseguiu ainda compreender de fato o corpo de Cristo, a obra de Deus na sua totalidade. Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter experiências na caminhada cristã, de estar em certas denominações e como líder de louvor, como ministro de louvor, e poder desempenhar essas funções, ver como cada igreja se organiza e graças a Deus a minha mente foi moldada de fato para enxergar dessa maneira, não a música desta igreja, a adoração desta igreja, mas a adoração do reino, né? Nós somos parte do reino de Deus. Então, as quatro paredes são simplesmente aonde, né, regionalmente você, o teu pastor, os teus irmãos se reúnem, mas talvez daqui a 2 anos tenham mais outros irmãos, outra igreja, mas quando a gente sai das paredes nós somos um. Então, assim, o reino precisa, o reino de Deus é um só, então a mentalidade precisa ser uma, né? Se há condição, se há a questão financeira possível, não negligencie, porque você comete um pecado contra Deus, você pode investir. Salomão, o quanto de ouro, madeiras, as melhores que tinham, quanto os profissionais, ele investia, ele não chama, né? Ele não procurou os profissionais ruins. Então, assim, a gente vê a igreja, às vezes, que o camarada tem talento, tem condição, mas está faltando um empurrão do líder ali e ele não cede. O cara não cede, a administração não cede de investir no investimento e é uma coisa mínima na realidade financeira da igreja de muitos lugares. Então, é muito complicado. É muito complicado. E eu já ouvi frases do tipo, não vamos investir, não precisamos investir no equipamento um pouco melhor, porque o bom músico ele faz o melhor com o que ele tem. É verdade, ele faz o melhor com o que ele tem, mas se ele tiver algo melhor, ele vai poder fazer melhor ainda. Né? E Lucas, é uma avalanche de ideias e de informações, né? Nós ficaremos aqui uma semana, mas eu queria falar um pouquinho sobre a questão dos levitas, né? Que tem essa polêmica também. O músico é levita, é só levita é só músico. E eu quero dar alguns insights aqui antes da gente entrar nesse comentário, né, sobre os levitas. Eu separei algumas coisas aqui, fiz uma pesquisa bem aprofundada e alguns versículos que eu estou citando aqui, depois eu vou fazer o possível para deixar aí nos comentários, como eu deixo, né? A gente vai deixar também alguns insights aqui de alguns livros, né, sobre música, tanto antigos quanto atuais, para que os músicos possam adquirir e se aperfeiçoar. Mas na versão Almeida Revista Atualizada, você tem aí mais de 345 citações sobre o termo levita e as variações do termo levita, levitas, né, e outras mais.
Mas a origem de todas elas está em Gênesis, no capítulo 29, do verso 31 ao 34, que vai falar dos primeiros filhos de Jacó, com Léia. O primeiro filho de Jacó foi Rúben, o segundo foi Simeão. Só que quando ela engravida do terceiro, Lia ou Léia, em algumas versões, engravida de Jacó, do terceiro filho, ela tinha uma preocupação no coração dela. O Mário Bondinho está aqui nos rodando, O assunto foi tão bom que a natureza, você fala de música, a natureza vem ao encontro, daquele que está aqui conosco, Nós estamos aqui falando na presença de Deus, Lu? Quando você estava falando aí, eu estava me arrepiando aqui, e depois eu vou parar para assistir essa live agora como um espectador, para ser abençoado também nesse sentido. Mas ela tinha uma preocupação no seu coração. Ela queria que, com o nascimento daquele terceiro filho, ela tivesse a atenção do seu esposo ou do seu cônjuge. E nasceu o menino, deu o nome Levi. Gênesis 29, verso 34. A palavra Levi, ou o nome Levi, no texto original, significa junto. Ou seja, se interpretar, é aquele que aproxima o noivo da noiva, o marido da esposa e vice-versa. E ele foi o pai de todos os levitas, a gente pode dizer o pai biológico de todos os levitas. Então você vê que a constituinte do nome, ela diz tudo. A função do levita, seja ele adorador ou as outras classes que nós vamos falar aqui na Bíblia Sagrada, tem como princípio aproximar o adorador do ser a quem ele adora. A tarefa, o Levi, quando recebeu esse nome, ele recebeu pela sua mãe, quando nasceu, porque ela tinha a preocupação de o nascimento dele ser o responsável pela proximidade dela com o seu marido. Gênesis 29, do verso 31 ao 34. Aí você tem aí os levitas, eles desempenhavam no Antigo Testamento, fosse no templo ou no tabernáculo, 3 funções básicas. A primeira, eles eram os sacerdotes. Ali tinha os sacerdotes e sumos sacerdotes, que você vai ver aí em alguns livros da Bíblia Sagrada, tais como o livro de Números, no capítulo 3, que eles deveriam ser da ordem dos levitas, da família dos levitas, da tribo de Levi. Moisés era, Arão era, eles deveriam ser os filhos de Arão. Então eles deviam trabalhar no lugar santo, no pátio do tabernáculo, no lugar santo, e o sumo sacerdote no santo dos santos. Outra classe dos levitas estava responsável com tudo que envolvia a liturgia, com a limpeza, a manutenção e assim por diante. E deles tinha uma parte que eram os músicos. Mais um detalhe que eu quero ressaltar aqui e trazer para vocês é que quando a gente lê lá em 2 Crônicas, do capítulo 2 ao 5, quando nós vimos lá a questão da construção e da inauguração do templo feitos por Salomão e sua equipe, sua grande equipe, que foram muitas pessoas, ali em 2 Crônicas tem o relato só dos que trabalharam e dos que foram citados. A gente vê lá Asaf, Emã e Jedutum como sendo os mestres de música da época, os chefes, os maestros. E só instrumentistas ali tinham mais de 120 sacerdotes. Eles eram maestros e músicos com seus parentes e com os membros da sua família. Aí você vai observar, isso vai ensejar muito o nosso comentário daqui para lá, que em Êxodo capítulo 12, Deus institui a Páscoa, pouco antes dele enviar a última e a mais vexatória de todas as pragas sobre o Egito, que foi a morte dos primogênitos. Deus orienta, sabe, a Páscoa, o Pessah, que o anjo da morte ou o Senhor, interprete como você quiser, iria passar por cima da casa dos israelitas, que tivessem feito todos aqueles mandamentos que estavam ali em Êxodo capítulo 12. E os primogênitos do Egito, tanto dos animais como dos homens, foram mortos. E a partir daquele momento o Senhor disse: os primogênitos são meus. E no capítulo 13 do livro de Êxodo, Deus diz que todos os primogênitos a partir daquele momento eram dele. Então, para que os israelitas resgatassem os seus primogênitos, eles deveriam levar um cordeiro e um cabrito para dar como resgate. A partir daquele momento, os primogênitos eram propriedade exclusiva do Senhor. Deus tinha o direito de fazer o que quisesse com eles. Seja tirar a sua vida, seja levá-los para algum lugar, tirá-los para a liturgia futura, estava para ser orientado. Deus fez isso com base na presciência, é claro,
Mas quando chega no livro de Números, no capítulo 3, os levitas eles são substituídos, eles substituem os primogênitos. A partir daquele momento, os levitas passam a substituir os primogênitos e foi feito um censo. Porque quando o menino nascia na cultura judaica, eu vou falar aqui superficialmente, ao 8º dia ele era circuncidado e recebia um nome. Mas os primogênitos, no 40º dia, ou seja, aos 40 dias depois de nascido, ele deveria ser levado para ser apresentado e consagrado ao Senhor, todo primogênito. Então, a partir daquele momento, os levitas substituem os primogênitos. Eles passam a ser propriedade peculiar e exclusiva do Senhor. Por isso, o Senhor disse que eles não teriam herança entre as tribos, porque o Senhor seria a herança deles. Eu penso que era a maior de todas e a melhor de todas as heranças, porque tudo que eles tinham era o Senhor quem proporcionava. Você vai ver lá em Deuteronômio 28, Deus falando que abriria as comportas dos céus e faria com que a terra produzisse, cairia chuva temporã e chuva serôdia, ou seja, aquele povo tinha a capacidade de, em obediência, colher o ano todo e sem precisar ter nada em falta, né? Então, aqueles que andassem em obediência, eles teriam todos esses benefícios. Tudo era Deus que dava. E eu prefiro ter o dono da bênção do que ter a bênção propriamente dita. Mas aí vem um detalhe. Os levitas, eles substituíram. Aí quando fizeram o censo lá, Deus mandou Moisés separar todos os levitas. Eles deram em número de 22 levitas. E mandou Moisés fazer um censo e levantar todos os primogênitos de Israel. Deram 22.273. Aí a parte que ficou descompensada aí, 273, houve um trâmite ali para que houvesse a compensação. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a gente entra pelo caminho de que o músico é só um levita, ou de que os levitas são só os músicos, eu creio que haja uma defasagem muito grande, Lucas, haja não uma defasagem, mas um déficit, vou corrigir a minha palavra aqui, no tocante ao exercício da função, tanto por aqueles que são músicos hoje, quanto pela liderança, com relação a entender que o músico ele é um levita. Uma parte dos levitas eram músicos, é claro, mas eles estavam sempre no templo, eles ofereciam o que havia de melhor na adoração, como nós citamos aqui, e você vai observar hoje, não sei se você vai caminhar pela minha pesquisa, os que estamos assistindo e ouvindo também, mas a maioria, grande maioria dos músicos sofre problemas de adaptação em alguns lugares, sofre preconceito. A maioria dos músicos, falando músico cristão, né? A outra classe a gente deixa para discutir no momento oportuno, mas a maioria dos músicos cristãos passam por algum problema, algum tipo de dificuldade financeira, independente de quanto ganham. Será que isso não é algo que veio com o ministério, né? Que a gente segue uma fé onde todo mundo chama de judaico-cristã? Nossa fé tem muitos elementos do Antigo Testamento, tem princípios que surgem lá no Antigo Testamento, e a adoração é um princípio, e quem começa com essa questão da adoração dentro do culto são os levitas. Você não acha que isso tem alguma coisa a ver, ou você acha que não tem tanto a ver? Enfim, músico é só levita, os levitas também são músicos. O que você fala sobre isso, Lucas, pra gente? Pastor Anderson, é maravilhoso estar do lado dele, né? Porque é uma enxurrada de conhecimento que a gente não precisa nem comentar, né? A gente já tem uma aula. Mas você concorda? A música é só levita, né? Você trouxe esses elementos da história, ao longo da história. Eu penso, só trazendo uma coisa interessante, que na verdade no termo levita, né, quando alguém se direciona, você é levita porque você é de música. Muitas vezes, a pessoa que chama, né, o músico, o nomeia, o músico, o próprio pastor, às vezes é mais por desconhecimento até de fato do que da real do sentido. Né? Porque hoje, na verdade, a gente vive o levita, de fato original, se assim podemos dizer, ele tem a descendência da tribo de Levi, ele tem a descendência. Ele é etnia, né? De fato, ele vem, né, o sangue corre desde os seus antepassados. Então, quando a gente chama alguém de levita hoje em dia, na verdade é no sentido de consideração, né, simbólico, mas se apropriando de fato de tudo isso que você comentou, que era função de fato e que era algo essencial ao dia a dia do templo ali e na função de fato dentro do templo, né, ao Senhor.
Então, é extremamente importante o que você comentou e trouxe para a gente. Porque a gente tem visto aí, se o camarada é levita, né, alguns chamam, você colocou muito bem, por uma ignorância mesmo, por desconhecimento tanto do que é levita quanto do que é levita ser não só música. tocava, né? Não só tocava, né, você viu aí que foram 23 mil, pelo menos naquele censo que fizeram naquela época, levitas machos, né, os homens. Então tinha muito mais, só de primogênitos em israelita nós tínhamos, lá na época do censo, 22.273. A tribo de Levi, ela ali, em Números, no capítulo 3, ele vai discorrendo os que tomavam conta das cortinas, os que preparavam as mesas. Então tem todas as atribuições dos grupos ali que foram feitos da tribo de Levi. Mas o que eu estou querendo dizer também, como você colocou, é feito tanto por desconhecimento do que é levita, quanto do que é músico. E eu penso também que alguns músicos querem se apropriar desse termo, né? Não como eu e você fizemos aqui, eu tomei até a liberdade de fazer duas coisas, colocar lá no folder que você é levita, e a ideia de colocar Lucas Muniz, eu coloquei Muniz, né? Então corrigindo aí, é Lucas Muniz, tá? Foi o erro de digitação ali, mas eu coloquei lá porque nós sabemos o que é um levita e é uma consideração, é claro, está fazendo quase que desempenhando o mesmo papel deles lá, ainda que não tenhamos esse sangue correndo em nossas veias, mas nós estamos desempenhando o mesmo papel. Porém, tem alguns que se apropriam muito desse termo e quando, na verdade, não querem zelar pelo seu instrumento, não querem zelar pelos cabos, né? Passa reto aí, né? Não querem zelar pelo instrumento da igreja. Eu conheci músicos que se diziam levitas e que tratavam os instrumentos da igreja como se fossem pedaços de pau, pedras que você acha por aí, jogava, não se preocupava em comprar um cordoamento. Lideranças também que pensam que o músico ele tem que se virar para conseguir um encordoamento. Pois, Lucas, quanto que está mais ou menos o encordoamento mais barato aí de guitarra por alto assim? No mínimo R$30. Isso a gente está falando dos mais baratos, dos de menos qualidade. E dura mais ou menos quanto aí? A nossa região aqui de Marizia não dura 4 meses, nem 3 meses. Não, né? bem menos, Anderson. Em 3 semanas já está começando a já ver. Isso a gente falando de realidade de 2 cultos, 3 cultos por semana, e olha lá. Então vamos botar aí, se a gente pegar aí todos os meses, né, e puser aí um cordoamento de R$30, no final do ano são R$360, né, de investimento só em cordoamento. Aí você tem o cabo, como nós vimos, oxida o cabo quebra, você tem um afinador para proporcionar uma melhor afinação, manutenção do instrumento que é cara, um luthier, nem em todo lugar que tem luthier bom e que preste um serviço de qualidade. Luthier, para os irmãos que não conhecem ou talvez não ouviram a palavra, é o profissional que cuida, né, da manutenção dos instrumentos, tanto fabrica quanto da manutenção, um luthier. É isso aí, mais um insight aí. Esse termo está sumindo, né, dos nossos vocabulários de música. Então não é todo lugar. Aqui, por exemplo, nós não temos, né? Onde nós moramos, nós não temos. Ou temos, eu não sei. Na verdade, para o Centro Maricá a gente tem algumas pessoas que desempenham assim, essa função, mas são poucas, bem poucas mesmo. Coisa de 2, 3 pessoas. Mas tem lugares aí para cima que não tem, né? Então há uma preocupação. O que eu estou querendo ressaltar é que quando eu saio daqui, por exemplo, para ir a Niterói buscar um luthier, eu tenho que investir no mínimo R$50 em custo de transporte. E tem igrejas e líderes e até pessoas no meio da massa, da membresia, que pensam que isso não é importante, que o músico deve se virar. Eu conheço músicos, né, que tem instrumentos aí de mais de R$20, instrumentos que se quebrarem aí, acho que é quase no dobro para você consertar, relíquias que proporcionam um bom som, caixas de som. Se eu sou levita, eu penso que se eu me aproprio do termo levita em todos os sentidos, eu não só tenho que tocar e adorar com excelência, como também tenho que desempenhar o meu papel. O ministério. Viver o ministério, de fato. Levita, né, do levitismo em Israel, que era cuidar dos utensílios, cuidar da casa do Senhor. Você vê levitas chegando atrasadíssimos nos cultos, não querem mais frequentar ensaios. Né? Várias vezes eu tentei marcar contigo enquanto você não podia, porque estava ensaiando. Né? E a gente vê essa falta de preocupação. Então eu penso assim, Lucas, é o meu pensamento aqui, e a gente discorre um pouco sobre isso também, se você puder e quiser. Se eu sou levita e me aproprio do termo em todos os sentidos, eu tenho que zelar pelo instrumento, eu tenho que zelar pelos instrumentos, tanto dos meus pontos da igreja, eu tenho que investir em instrumento. E se eu sou um líder
que gosto de atribuir aos músicos da minha igreja o título de levita em todos os sentidos, e quero que isso seja bem abrangente, eu tenho que me preocupar também com a manutenção, porque lá nós tínhamos os ciclos do santuário, nós tínhamos as ofertas e tudo era dado na mão dos sacerdotes e levitas, e uma parte, grande parte dessas ofertas e tudo que entrava era para a manutenção dos utensílios e para a manutenção do culto. É o que você falou no início. O investimento feito hoje em música, seja no instrumento, seja no preparo dos instrumentistas e dos músicos das igrejas, é um dos menores, se não o menor. Eu acho que isso concorre ali com o investimento que é feito no departamento infantil. Isso é uma herança ruim que as igrejas pentecostais e pentecostais históricas trazem. Nas históricas não investem em departamento infantil. A igreja de onde eu vim investe muito bem no departamento infantil, mas eu conheci muitas que não investiram. Alguns líderes justificavam isso, dizendo que não podia investir porque a criança não dava retorno financeiro por hora, a criança não dizimava. Mas nós estamos preparando um dizimista de amanhã, um adorador de amanhã. Então, Lucas, eu penso assim, se você discordar também, a gente aceita, concorda, né? Entende, mas eu acho que você caminha na mesma linha, né? Não, com certeza. Mais uma vez, para trazer o que eu já disse, esse tema é extremamente negligenciado dentro da igreja. Então, se o mínimo de custo é interessante, e isso fica a dica de fato para os líderes, obreiros, e quem tem algum tipo de liderança dentro da igreja, algum cargo de liderança, que tenha a preocupação em estruturar os departamentos de música ou o departamento de música e entender como é que funciona. Ou, no mínimo, se você não se acha apto ou não quer ter o trabalho, que nomeie de fato alguém para que cuide desses assuntos e que possa ter a condição de montar ali um plano de custos do que é básico para o funcionamento da igreja. A gente vai pegar uma bateria, baqueta, pele de bateria que você gasta um prato que quebra, que racha, guitarra, corda que precisa, contrabaixo, teclado, manutenção, então esses programas.